Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje temos um dia bem intenso, bem especial, bem movimentado. Vamos falar sobre essa energia de hoje, mas antes eu quero relatar um pouquinho, né? É muito interessante. No curso de astrologia, para quem está fazendo, já percebe que eu trago muitos relatos, muitos exemplos do meu próprio dia a dia. Porque afinal a astrologia é para isso. Você aprende astrologia para você poder ir entendendo mais sobre a vida, entendendo mais sobre os acontecimentos. E aí eu vou contando, né? Vou relatando ali algumas coisas que vão acontecendo, vou relatando exemplos meus, exemplos de pessoas que eu convivo, porque é uma forma muito palpável, né, de você aprender astrologia. Porque a astrologia ela pode parecer um pouco abstrata, né? A gente fala aí de nomes de planetas, de casas, de signos e assim por diante, mas tudo isso se trata da nossa vida no dia a dia. E como eu falei, né, para o pessoal que está lá no curso vai lembrar que eu falei aí sobre a entrada do Sol na minha casa 8, iluminando Plutão, o Marte também entrou lá, e a casa 8 como casa da morte. E aí eu tive, né, o acidente ali com o carro, que no final das contas não teve nada tão grave, né, consegui fazer um jeito de controlar o carro para não ter alguma coisa mais grave, mas que sim, avariou bastante o carro, né, teve ali problema na roda, na bandeja, aquela coisa toda. E aí passei, né, essa semana, fui hoje lá no mecânico para poder finalizar os concertos. E galera, parece inacreditável, né? Parece inacreditável, mas é isso. Então lembra que eu falei, o Sol está aí passando em cima do meu Plutão, Marte também está em cima do Plutão, casa 8, que é a casa considerada a casa da morte, né, pela astrologia, pelo mapa astral. E eis que estou voltando, né, para casa, estou lá na Fernão Dias, que é uma estrada que, né, quem conhece sabe que é uma estrada bem complicada ali, né, cheia de curva, uma estrada meio perigosa, tá movimentada pra caramba, porque muita gente vem aqui para o interior de sexta-feira. E eu percebendo ali um barulho no carro, uma movimentação no carro muito, muito estranha, né? E fui indo, e o barulho ia piorando, ia piorando, ia piorando. E eu falei, meu, não é possível, né, que esteja assim, né, que esteja esse barulho. Afinal, deu uma melhorada no carro, né? Ainda faltava alinhar o carro, mas tinha que ter melhorado. Eu achei muito estranho e me veio uma intuição muito forte de parar, né, para ver o que estava acontecendo. Quando eu parei para ver o que estava acontecendo, a roda do carro estava soltando. A pessoa que, né, fez ali o serviço, não vou nem falar, mas enfim, a pessoa provavelmente não apertou direito os parafusos e os 4 parafusos da roda estavam soltando. Eu falei, meu Deus do céu. E eu justamente me veio essa intuição de parar bem antes da pior curva que tem aqui, né? Uma curva que, inclusive, nessa curva eu já quase morri, né? Já saí com o carro ali, bati, já quase morri naquela curva. E, sem dúvida, se eu não tivesse parado para apertar a roda, se eu pegasse aquela curva, né, com o carro daquele jeito, ia dar merda, né? Porque imagina, numa curva, a roda do carro sai. Mas enfim, olha como que é essa questão, né? Novamente, não quer dizer que eu vou morrer, mas na hora o que me passou foi justamente isso, né? Falei, meu Deus, tipo, não morri, não morremos aqui por muito pouco. Porque se tivesse realmente, né, soltado a roda no meio de uma curva na Fernão Dias, ia ser uma coisa bem complicada. E aí isso se passa pra gente. E a casa 8, Escorpião, né? Afinal a gente vai ter mais energia entrando em Escorpião agora. Assim, estamos aí no mês de Escorpião, né? Já se acostumem com essa energia. Escorpião fala sobre a morte e tem uma coisa muito interessante, né? Eu lembro que, inclusive, nessa curva, que foi um dia que eu estava ali, né, meio nervoso por causa do trabalho, tudo, e eu quase morri ali mesmo, porque o carro estava muito rápido, o carro derrapou, bateu no guarda-reio ali, tinha uma carreta descendo, enfim, foi bem complicado, né, mas consegui sair, né, sem coisas piores. Mas eu lembro que naquele dia, né, que eu tive esse acidente, isso um tempo atrás, né, faz muito tempo, muita coisa mudou na minha vida, justamente porque me veio claramente a lembrança de que a nossa vida ela é curta. A nossa vida ela pode ir embora a qualquer momento. Então isso é um ponto importante, né? Na verdade, os estoicos, né? Marco Aurélio, que é o imperador estoico que deixou aí o livro Meditações, né? Deixou muito ensinamento para a gente. Ele falava que ele não temia a morte justamente porque todos os dias ele morria e renascia. Todos os dias ele deixava um pedacinho dele morrer para poder renascer. Essa é uma energia de Escorpião. E para mim hoje foi novamente, né, aquela lembrança que o universo traz de que a nossa vida é curta, a nossa vida ela pode ir embora a qualquer momento. Acho que todos nós, não tem uma pessoa aqui que fala, meu, eu não vou, né?
porque a gente pode ir embora por qualquer coisa, né? A vida realmente ela é linda, mas ela também é frágil. Então, assim, todos nós a qualquer momento, todas as pessoas que a gente ama a qualquer momento podem ir embora. E se a gente entende isso, né? Se a gente começa a compreender essa finitude da vida, essa coisa dessa, como eu posso dizer, essa fragilidade da vida, a gente começa a repensar muita coisa. Então já começa aí eu falando essa história aí que para mim está muito forte porque o Sol em Escorpião, além de ser o Sol em Escorpião, que ele é para todo mundo dessa forma, ele ilumina a minha casa 8, ele ativa a minha casa 8 que fala sobre isso. Bom, vamos para a energia de hoje então. Hoje, sabadão, dia de Saturno, a gente tem um dia bem intenso porque, primeiramente, o Sol está fazendo quadratura com Saturno. Ou seja, temos aí uma briga de titãs, né? O Sol ali em Escorpião, justamente em Escorpião, fazendo ali um aspecto desafiador com o Saturno, justo no dia de Saturno. Então a gente tem aí, e Saturno, né, em tese está mais forte, porque o Saturno ele está na casa dele, Saturno rege Aquário. Então a gente tem um dia que eu diria assim, pode ser um dia que pode trazer uma certa baixa energética, um desânimo, alguma preocupação, algum medo. Enfim, Saturno pode estar influenciando de uma forma, né, tensa ali para a gente, de uma forma negativa. Mas, como eu sempre digo, a gente tem que olhar esse aspecto desafiador da astrologia, né, que traz e que pode trazer para a gente, né, no nosso dia a dia, um desafio. O que a gente tem que fazer? Falar a linguagem do planeta. Então, o que eu diria assim? Saturno ele traz realmente aquela cobrança. Então eu, por exemplo, sei que eu vou ter muito trabalho para fazer amanhã, porque, por exemplo, hoje eu fiquei quase o dia inteiro fora, não consegui produzir muito, né? Estou gravando para vocês aqui à noite. Cheguei à noite lá de São Paulo e estou gravando para manter o meu compromisso de mandar os áudios toda manhã. Domingo eu vou atender, então assim, esse sábado eu sei que eu vou ter muito trabalho e pode entrar aquele conflito, né? Muitas coisas a fazer que a gente tem que fazer, que é a obrigação, que é Saturno, mas que de repente a gente vê que talvez não tenha muita energia, não tenha muito tempo e assim por diante. Embora a gente vai ver que a Lua vai dar uma ajudinha com Marte ali à tarde, para a gente poder fazer isso. Então, primeiramente, no dia de hoje inteiro, claro que vale também para amanhã, vale para depois de amanhã, já está valendo, né, ontem e antes de ontem, essa quadratura de Sol com Saturno. Então, se vier um desânimo, eu sempre falo aqui, se vier um desânimo, primeiro procure nossos remédios naturais, né, nossos apoios naturais. Eu já falei muito aqui de cristais que ajudam nessa energia, né? Então ter aí um citrino, uma pedra do sol, né, para poder fortalecer essa energia solar, essa energia de alegria, e óleos essenciais como laranja, como tangerina, como, né, óleo de bergamota, são óleos que podem trazer aí essa alegria, né, que ajuda a gente a ter energia para poder contar aí com nossas obrigações, fazer o que a gente tem que fazer. Se vier medos, se vier preocupações, já fica a dica de Escorpião. Pense e reflita que preocupação que é essa, né? O que será que precisa dentro de você ir embora para que essa preocupação vá embora? Às vezes a gente fica preso aí a medos, a preocupações, a bloqueios, que a gente percebe que se a gente deixar aquela parte preocupada, que geralmente vem no ego, né? O livro do Ryan Holiday, que eu estou lendo ele aqui, que é O Ego é o Inimigo, ele fala claramente isso, né? A gente tem um potencial muito, muito grande, mas geralmente quando você vai encontrar bloqueios, né, para poder fazer a sua realização, tem a ver com o ego. Então, Escorpião é esse momento de transformação, de deixar morrer. Bom, além do Sol em quadratura com Saturno, né, que a gente tem esse dia mais desafiador, mas um dia que pede disciplina, ou seja, eu diria assim, no meu caso, né, eu sei que eu vou ter que ter disciplina para poder fazer meu trabalho. Sim, num sábado, né? Muitas pessoas no sábado querem descanso, querem de repente fazer alguma coisa mais tranquila, mas eu sei que eu vou ter que fazer trabalho. Talvez você esteja na mesma situação que eu. Talvez você também tenha que trabalhar nesse sábado. E está tudo bem, né? Lembre-se, desde que você ame o seu trabalho, qualquer dia é um dia muito produtivo. O que a gente vai ter ainda no dia de hoje, né? Bom, na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, a Lua fez um trígono com Vênus. É um aspecto fluente que aconteceu na madrugada, então assim, provavelmente afeta mais os sonhos, ou por um acaso pessoas que ficam ali acordadas na madrugada ou acordam muito cedo como eu. A gente diz aí que a Lua e Vênus estão se falando bem em signos de fogo. Isso pode dar um gás, pode dar uma energia, pode inclusive começar o dia, né, com uma energia bacana,
para enfrentar esse Saturno. Novamente, eu sempre falo para vocês aqui, tenho falado muito do milagre da manhã, né, desse processo do milagre da manhã, que, né, tem muito a ver com o que várias traduções falam, que é o seguinte, né, a forma que a gente começa alguma coisa, a forma que a gente inicia alguma coisa, determina muito a energia do dia. Então, que tal, né? A gente vai ter esse trígono às 4 horas da manhã, ou seja, ele vai estar valendo ali ainda para umas 6, 6 e meia, até 7 horas da manhã, esse trígono vai estar valendo. Que tal aproveitar essa energia e começar o dia bem? Né? Setar aí, determinar uma positividade para o seu dia. Novamente, né? O que faz o seu dia começar bem? No Milagre da Manhã, o Hal Elrond, ele cita ali os 6 salvadores, né? Que são realmente coisas muito boas para se fazer. Eu faço, mas fica aí para você. Né? O que faz com que seu dia comece bem? Pergunte-se a si mesmo, pergunte-se o que eu posso fazer para o meu dia começar positivo, começar cheio de energia. Aproveite e faça isso hoje. Depois, por volta das 11h20, a gente vai ter aí um aspecto, uma mudança, né, astrológica muito, muito importante. Para mim, principalmente, extremamente significativa, vocês vão entender o porquê. Para cada pessoa também, mas para mim mais, né? Para mim e para pessoas que, como eu, têm essa posição astrológica, que é o Marte entrando em Escorpião. Então, por volta das 11h20, Marte sai de Libra e entra no signo de Escorpião. E essa mudança é extremamente significativa, por quê? Porque a gente está vendo o Marte saindo, né, de um signo onde ele fica em exílio, um signo onde ele não está com a sua força plena, né? Quem faz o curso de astrologia, a gente fala ali sobre as dignidades. Não que necessariamente o Marte em Libra seja ruim, mas tecnicamente, pela astrologia, ele não está na sua casa, ele não está no seu reino, ele não está no seu ponto de maior poder. Então ele sai de Libra e entra em um dos seus domicílios, em um dos seus reinos, que é Escorpião. Então, para quem não sabe, Marte rege Áries e Escorpião. Algumas pessoas podem se surpreender porque quem conhece mais, né, da astrologia moderna está acostumado aí a ver que Plutão rege Escorpião. E sim, Plutão rege Escorpião, foi colocado como regente moderno, mas a gente tem que sim honrar os primeiros regentes, que eles ainda têm muita força, né? Ainda tem aí, eu pelo menos trabalho muito assim, né? Eu vejo um Marte Escorpião como um Marte em domicílio, porque ele rege Escorpião também. Então, significa que Marte vai estar muito forte. Isso pelo lado positivo, né? Então a gente tem que sempre olhar os dois lados, o lado luz e o lado sombra. A gente sempre tem isso no universo. Estamos aqui no universo de dualidade. Não adianta a gente achar que só tem a luz, achar que só tem a sombra. A gente tem os dois e, na verdade, é a gente que vai escolher em qual que a gente vai focar, como que a gente vai trabalhar essas energias para pegar o melhor delas. Então, o lado luz, né, desse Marte em Escorpião é porque Marte se fortalece. Marte é a nossa energia, Marte é a nossa vontade. Marte é o nosso guerreiro, né? Eu sempre brinco que o Marte ele é o cavaleiro do Sol. O Sol é o rei, né, no nosso mapa astral, e Marte é o cavaleiro do Sol. É aquele que faz a vontade do Sol acontecer. É aquele que puxa o nosso mapa. Eu também sempre falo que uma pessoa que às vezes tem uma vida meio bloqueada, meio parada, muitas vezes ela tem ali um Marte debilitado no mapa. Um Marte com algum problema e que precisa ser trabalhado. Bom, então Marte em Escorpião, ele entra no reino dele, fica muito forte. É um Marte extremamente emocional, porque Escorpião é um signo de água, ou seja, é muito importante você colocar paixão naquilo que você faz, você realmente ativar o seu emocional para buscar os seus objetivos. E Escorpião é um signo bem obstinado, é um signo intenso, é um signo que é focado também. Então é um momento muito interessante para a gente poder pegar essa energia de Marte e utilizar ela. Aliás, eu estava vendo um vídeo hoje, muito interessante, um vídeo, né, da BBC falando sobre o maior estudo que fizeram aí sobre exercício físico, algumas descobertas. Uma das descobertas foi justamente que exercícios intensos são 3 vezes melhores, né, mais eficientes do que exercício moderado ou leve. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que é meio que daria para imaginar, mas tem tudo a ver com Marte e Escorpião, porque Marte é exercício, né, exercício físico, é energia, e Escorpião é intenso. Então, eu já faço isso, né? Eu, quando vou lá para fazer meu exercício, eu me mato mesmo, eu faço realmente um grande esforço ali, e realmente isso compensa. Inclusive, uma outra, né, descoberta foi que esses exercícios intensos, eles inclusive compensam os momentos de sedentarismo. Então, sim, eu por mim, eu tenho muita energia, né? Eu gostaria de fazer muito exercício, eu gostaria de estar ali, né? Fazer de manhã academia, depois fazer uma corrida, depois pedalar, depois, né, fazer um monte de coisa que eu não tenho tempo porque eu tenho outras coisas
que eu também preciso fazer. Mas o exercício físico intenso, ele acaba compensando o fato de o resto do dia você ficar mais no sedentarismo, né? Ficar mais sem tanto movimento. Olha que interessante. Então esse Marte em Escorpião também é um convite para a gente poder olhar a nossa parte dos exercícios. Claro que cada pessoa de acordo com a sua capacidade, né? Não adianta também a gente querer, né, surrar muito a nossa máquina, né, o nosso corpo, fazendo mais do que ele consegue. Mas pense nisso, você se tiver uma capacidade, de repente, se tiver condições, vale a pena fazer um exercício mais intenso. Então esse Marte em Escorpião, ele traz muita força de realização, principalmente ligado ao emocional, isso é muito importante. Também aquela força para poder deixar para trás aquilo que não serve mais, ou seja, ele traz mais aquela força para o Sol em Escorpião, que já vem falar sobre isso. Agora, lado complicado é justamente porque é um Marte que pode ser extremamente explosivo, manipulador, né? Um Marte que pode ser muito intenso e essa intensidade pode ser às vezes complicada. Então, novamente, depende de como a gente utiliza. Outra coisa importante é se aproprie do seu Marte, né, para que você possa, né, ter aí o melhor dessa energia, desse momento. Temos aí uma questão muito importante também, é que nesse momento a gente tem uma briga, né, uma quadratura entre Urano e entre Saturno, que estão em dois signos fixos, né, o Aquário e o Touro. Marte entrando em Escorpião, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nessa briga. Né, ele vai realmente entrar no meio ali, fazendo uma oposição ao Urano e fazendo aí também, né, uma quadratura Saturno. Mas isso a gente vai falar ao longo dos dias, né? Vocês sabem que todo dia eu tenho mandado os áudios aqui, eu tenho procurado nos últimos dias não falhar mais. Um dia aí, recente eu fiquei sem conseguir mandar de manhã, mas mandei sim um áudio mais tarde, né? Tenho mandado todo dia e certamente a gente vai falar quando esse Marte fizer esses aspectos desafiadores, que já está começando, porque Saturno ele ainda está ali nos 7 graus de Aquário, né? Então, tecnicamente, já está se aplicando ali uma quadratura, mas sim, a gente sabe que quando tiver o ponto exato, né, o momento exato da quadratura, fica mais forte. E a gente vai falar. Então, teremos aí o Marte entrando, né, com toda a força nessa briga, né, que vai ter aí entre Urano e Saturno. Essa briga de repente, se libertar de condicionamento, se libertar de questões que aprisionam, mas enfim, a gente vai falando sobre isso. Outro ponto importante é que Marte, entrando em Escorpião, o lugar, a casa que você tem em Escorpião, vai receber a visita de Marte, que é chamado de pequeno maléfico. Então é um ponto de atenção nessa casa que você tem aí, Escorpião. Fique de olho, né? E entenda que pode ser uma coisa que traga aí questões complicadas. No meu caso, vocês estão vendo eu narrando, né? Então começou com o incidente ali, eu não vou nem chamar de acidente, porque eu não cheguei a bater em nenhum carro, né? Bati só na guia ali, né? Mas aquele incidente com o carro ali, na 23 de maio, e hoje, né, o incidente do cara deixar a roda solta e que, se eu não tivesse parado para apertar a roda, realmente poderia ter um acidente bem grave ali. Então isso está se apresentando para mim, por quê? Porque o meu Escorpião está na minha casa 8. Né, na casa 8, que é a casa da morte, das crises, das transformações. E novamente eu, por ser astrólogo, por estar sempre me ligando, né, nesses movimentos, eu cheguei justamente a essa conclusão. Eu ouvi hoje, né, essa frase do Marco Aurélio, né, de que ele sempre morre todos os dias, e me veio toda essa reflexão estoica, né, de que a gente está aqui e pode morrer a qualquer momento. Então viva o seu dia com intensidade, viva o seu dia com paixão, viva o seu dia da melhor forma. Até os índios americanos eles têm uma famosa frase, né, que quando eles têm um dia bom, eles falam, hoje é um bom dia para morrer, porque eles deram o melhor nesse dia. Esse dia foi bom. Aliás, fica aquela pergunta também, você que está de repente numa vida, você que está num trabalho, em alguma coisa que você só reclama no dia a dia, pensa realmente como que você poderia mudar isso. Porque se você está vivendo de uma forma que você fala, eu não gosto da minha vida, não gosto do meu dia a dia, não está legal, tem que se mudar isso porque, é como eu falei, né? Um dia a gente vai embora. A gente pode demorar muito tempo, né, se a gente viver até a velhice, mas um dia a gente pode ir embora por qualquer coisa. Então é bem importante a gente poder viver o melhor da nossa vida. Então esse Marte Escorpião vai ativar, né, a casa onde se encontra o Escorpião e pode trazer desafios. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como pequeno maléfico ele pode trazer desafios, mas também ele pode trazer muita energia, muita coragem, né, muita ação, muita atitude nessa área da vida. Ou seja, eu estou no momento, né, com o Marte de casa 8, de me transformar.
Então isso está muito forte para mim. Se você tiver planetas em Escorpião, vai receber a visita de Marte, né? E se você for como eu, aí você vai entender porque para mim é um pouco mais significante, né, a entrada de Marte em Escorpião. Se você tem Marte em Escorpião como eu tenho Marte em Escorpião de nascimento, você vai sofrer o que é chamado de retorno, revolução, aniversário de Marte, que é um momento de renovação dessa energia. É o momento onde a gente recarrega a nossa energia. Então, para mim, vai ser muito legal, né, porque vai recarregar a minha energia de Marte. Né, eu vou ter um novo ciclo dessa energia marciana. Então, traz uma energia a mais para quem, de repente, tem aí o Marte em Escorpião. Bom, o que mais que a gente vai ter no dia de hoje? Por volta das 15 horas, a Lua minguante entra em Virgem. Então, novamente, é aquele chamado ao trabalho, é aquele chamado ali à seriedade, a gente poder se desenvolver. Então, lembra também que um trabalho, né, pode ser coisas mais práticas que você tem que fazer, ou pode ser um autoaprimoramento, né, você se aprimorar, você fazer um estudo, você fazer alguma coisa que possa melhorar. Também Virgem vai falar sobre saúde, e eu citei aqui sobre exercício físico, que é bem interessante. Então, se você ainda não faz, demorou para fazer, porque exercício físico é como se fosse obrigatório, né? A gente tem que beber água, a gente tem que comer bem, a gente tem que respirar bem, a gente tem que dormir bem e a gente tem que movimentar o nosso corpo, né? As pessoas esquecem disso. Nosso corpo ele foi projetado para ter movimento, para fazer realmente exercícios. Quem não faz, é bem interessante você começar a fazer. Se você já faz, pense na intensidade do seu exercício. Talvez colocar uma intensidade maior pode trazer bons frutos. Então a Lua entra em Virgem por volta das 15 horas, trazendo aquele convite realmente ao autoaprimoramento, ao trabalho, à questão analítica, né, que o Virgem traz. E olha só que interessante. Por volta das 15h30, né, 3h30 da tarde, a Lua em Virgem, que acabou de entrar em Virgem, faz um sexto, um aspecto fluente com Marte em Escorpião, que acabou de entrar em Escorpião. Então a gente vai ter um aspecto fluente entre Lua e Marte, ou seja, traz um impulso maior para o trabalho, um impulso maior para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então veja que o próprio astral ele traz um equilíbrio interessante dessa quadratura com o de Sol e Saturno, porque a quadratura de Sol e Saturno, como eu falei, pode trazer o convite a obrigações, pode trazer medos, preocupações, né, coisas que a gente tem que fazer. E a Lua fazendo um sextil com Marte traz um gás a mais, traz uma energia a mais para a gente poder fazer o que tem que ser feito. Então aproveite essa energia, né, viva aí realmente com intensidade, viva com paixão, que é essa energia do Escorpião. Bem-vindo aí Marte Escorpião, para mim está sendo bem interessante, porque eu adoro o meu Marte Escorpião, né, e aí ele fazendo esse retorno traz uma renovação bem interessante. E é isso, vou ficando por aqui, galera, espero que vocês aproveitem esse dia. Se esse áudio trouxe alguma coisa para você, se foi legal, o que eu peço? Ajuda a compartilhar, ajuda a levar, trazer essa mensagem para mais pessoas, trazer mais pessoas aqui para o canal do Telegram, aqui para o Spotify, para o YouTube, onde quer que você esteja ouvindo, né, para que a gente possa aumentar ali o nossa egrégora, né, de pessoas que estão ligadas aqui nessas mensagens. E também, se você está aqui só no podcast e não me segue ainda, segue lá no Instagram, @astrologiatantra, que eu quero ir colocando mais coisas ali ao longo dessa semana. Muita gratidão, Namastê, Harion, um ótimo sábado para vocês.